Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, o STF marcou para o dia 25 de fevereiro o julgamento no plenário da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento dos chamados penduricalhos a servidores públicos. Medida vale para todos os níveis da federação, então nível federal, estadual e municipal. A decisão foi concedida em caráter liminar e por isso será submetida ao referendo do plenário da Corte. Ao proferir ontem a decisão, Eduardo Dino chamou a atenção para o uso que classificou como inconstitucional das chamadas verbas indenizatórias. Segundo o ministro, esse tipo de pagamento deve ser excepcional e destinado exclusivamente a ressarcir despesas efetivamente realizadas pelo servidor em razão do trabalho. No Congresso, 2 projetos que poderiam atender à decisão de Dino estão travados, estão parados por lá. Bom, na prática, Eduardo, tem alguma coisa de importante nisso aqui? Bom dia. Bom dia e boa sexta e bom fim de semana para todo mundo. Ô Júnior, todos nós, mas especialmente os mineiros, por sua tradição desconfiada, e mais ainda os ansiosos como eu, que tendem tem que aprender a respirar. Respirar de 1 a 10, aliás, faz parte da meditação, faz parte do relaxamento, para você viver mais. E depois que você respira, você lê nas entrelinhas. A intenção pode ser a melhor dos mundos, Júnior, mas não vai mudar nada. Porque eu não sei se tem alguma verba, pode até ter, mas é café pequeno, que não foi aprovada, João. Tudo que está aí de penduricalho passou pela Casa Legislativa, cujos membros, na sua maioria absoluta e esmagadora, tem medo, né? Tem medo, é o chamado rabo preso e vota. Quem diz isso não sou eu, é um delegado de polícia, senador da República, um cidadão que eu considero o melhor senador que eu já vi em Brasília, que é o Alessandro Vieira. Ele já falou isso várias vezes. Falou, essa casa, que no caso é o Senado, a Casa Maior, tem medo do judiciário por causa do rabo preso. Então, se quem pode botar ordem na casa é o judiciário, é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, ou seja, são os poderes ligados à justiça do Brasil, ali estão os maiores penduricalhos. Isso tudo está aprovado. Lamento dizer ao ouvinte Tatiaia, mas enquanto não tivermos uma reforma administrativa, se é que teremos coragem de fazer um dia, se não tivermos reforma administrativa vigorosa, calorosa, aprovada pelo Congresso, sancionada por um presidente da República que tenha coragem e que todos se obriguem a respeitar sob pena do Brasil acabar, isso tudo vai continuar acontecendo. Edilene, tem algo por trás dessa história aí? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. O ministro Flávio Dino tem sempre adotado ações que beneficiam fiscalmente o governo federal, ou seja, fazem com que o governo federal gaste menos. É o caso das emendas, por exemplo, que liberam espaço para que o governo maneje o orçamento sem ter que indiscriminadamente liberar dinheiro para o legislativo. E agora é uma ação que atinge o próprio executivo em todos os níveis, como você disse, e atinge também o judiciário. Eu acho que nesse caso é uma medida que tem um caráter moral e que é muito válida, Júnior, porque o que é a verba indenizatória? Ela serve para ressarcir custos e não para remunerar. Vamos dar um exemplo. Se você vai fazer uma viagem pela Rádio Itatiaia por um mês ou durante um mês, 4, 5 dias, você gasta a sua diária ali, tem que comprovar com nota fiscal que você gastou para que a rádio faça um ressarcimento para você. É justo você receber a sua ajuda de custo para viagem todos os meses, se você viajou apenas um mês? A verba indenizatória que está sendo tratada nesse momento é essa, você recebe a ajuda sem utilizar o dinheiro. Aí muitas categorias públicas dizem, é preciso anexar porque o salário real não foi aumentado, então a gente precisa de um ganho maior mensal. Então que se aumente o salário e não inclua verba indenizatória como um pagamento de remuneração para que você faça algo para que você receba algo que você não utilizou o recurso. Então eu acho que nesse caso o debate é válido e eu concordo com o Eduardo. Necessitaria, para ser amplo, de uma reforma e não de uma ação pontual, mas alguém tem que começar a debater esse assunto. Então, nesse caso, eu acho que para todos é um debate válido. Dá para comemorar, ô Rita, ou ainda é muito pouco, hein? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. O interessante é que isso surge exatamente em ano eleitoral. Nós vimos lá atrás o ministro Fernando Haddad, quando ele falava para colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, além desse discurso, ele tinha também o combate aos supersalários. Isso aí faz parte do combate aos supersalários, mas nada tinha sido feito até aqui. Então, o ministro Dino está certíssimo. O que a Edilene falou é o X da questão. O que ficou assim, o que caiu no uso aqui no Brasil? Confundir indenização com um aumento de salário sem pagar imposto. Porque esse recurso que você recebe como verba indenizatória, ele é isento de imposto de renda. E ele chega, em alguns casos, a dobrar o salário do servidor. Mas é muito engraçado também que como é que a gente espera moral e como é que a gente espera que isso ande, sendo que o ministro... eu não sei se não deve ter sido coincidência, porque o clamor público foi tão forte, a indignação, a minha tá à flor da pele, a indignação foi tão grande com o que o Congresso aprovou para as casas, né, para a Câmara e para o Senado, que é exatamente isso que o ministro está colocando o dedo, né, na ferida. Então, o que o Congresso aprovou já existia na prática, e já existe na prática. E é muito triste que um próprio ministro falar, gente, tem verba que é para educação, sem que a pessoa nunca tenha cursado nada. Tem verba que é para mobilidade, sem que a pessoa nunca tenha feito nada. Então, é uma coisa assim, é um escândalo. Isso é um escândalo. E esse escândalo, ele existe e persiste há anos nos três poderes. Então, nós não temos mais, como povo, como nação, que esperar. Nós temos que ir para a rua e pedir a reforma administrativa ontem. Nós temos que ter o direito de saber quem nós pagamos, o que nós pagamos e por que nós pagamos. Que as pessoas estão recebendo sem ter feito, sem ter nem prestado nenhum tipo de serviço e nem ter usado o dinheiro para o fim ou para a finalidade pela qual elas estão sendo ressarcidas. É o fim do mundo. E esse fim do mundo é o nosso déficit. Esse fim do mundo é a nossa dívida. Esse fim do mundo é o nosso dízimo social. Nós estamos pagando dízimo social de 1 trilhão de juros em uma dívida de 10 trilhões. Pagamos isso todo ano. É assim que o Brasil tem funcionado. É preciso colocar ordem nessa casa. O William Travassos, Dino deu uma canetada, marcou pro dia 25, então, o julgamento no plenário da corte, cancelando esses penduricalhos, importante dizer, penduricalhos que não tem lei específica para isso. Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. E eu tenho que concordar com o Eduardo, você precisa respirar, contar até 10, né, para manter a calma e puxar a razão. Usando o exemplo da Edilene, se eu for fazer uma viagem pela Itatiaia e emitir lá, pegar uma nota de um almoço que eu não almocei, uma nota de um hotel que eu não me hospedei, se eu pegar uma nota de um posto de gasolina que eu não gastei aquele combustível e apresentar na Itatiaia, a Itatiaia vai me demitir por justa causa. E provavelmente eu vou responder a um processo criminal por isso. Chama roubo isso, né? Isso é roubo. Tem nome no português, né? Sabe? Então, assim, essas verbas indenizatórias ilegais, que, pelo que eu tô entendendo, há um certo conluio, uma galera tá topando pagar isso, porque assim, ele ganha mal, então a gente vai fazer um acerto aqui. E ele pode emitir uma notinha, ou enfim, vamos colocar um penduricalho. Gente, isso é roubo, é ladrão, né? Não é só suspender, é fazer uma varredura e descobrir o seguinte: quem estava pagando, quem recebeu e quem é que autorizou, para a gente acabar com isso de uma vez por todas. Então, assim, a decisão é importante. É claro que tem a pressão do jogo político para ver quem controla o poder em Brasília, mas quando um ministro aparece com uma decisão dessa, ele está dizendo o seguinte: tem alguma coisa ilegal aqui. Então, não é só suspender, ministro. É caçar todo mundo e prender todo mundo. E pegar o dinheiro de volta. Porque bandido, Júnior, não tem medo de prisão. Tem medo de ficar sem dinheiro. Agora, só uma coisa, gente. Há uma indústria de criação de penduricalhos. Aí é que está o problema moral e ético. Existe uma indústria de criação dos penduricalhos que são
na sua maioria, mal utilizados como forma de aumento de salário sem pagar imposto.